Olá, bem-vindo de volta. Hoje eu quero te contar sobre uma discussão que aconteceu há mais de 2000 anos, entre dois homens que nunca se conheceram pessoalmente, mas que criaram um dos maiores exemplos de respeito intelectual que a humanidade já viu. Esses dois homens eram rabinos. Seus nomes eram Hillel e Shammai. E a forma como eles discordavam mudou completamente a maneira como o judaísmo trata o debate, a divergência e o respeito mútuo. Mas antes de mergulharmos nessa história, eu preciso te perguntar: quando foi a última vez que você teve uma discussão respeitosa com alguém que pensa completamente diferente de você? Quando foi a última vez que você conseguiu discordar sem desrespeitar, debater sem destruir, argumentar sem atacar? Se você está achando difícil lembrar, então você não está sozinho. Vivemos em uma era de polarização extrema, onde discordar virou sinônimo de guerra, onde ter opinião diferente virou motivo de cancelamento, onde o debate morreu e deu lugar à hostilidade. Mas não precisa ser assim. E Hillel e Shammai provaram isso há 2 milênios. Ato 1. Quem eram Hillel e Shammai? Vamos começar pelo contexto. Estamos no primeiro século antes de Cristo, em Jerusalém. O templo ainda está de pé. O judaísmo está em plena efervescência intelectual. E dois homens surgem como os grandes líderes espirituais e intelectuais da época. Hillel, o velho, era conhecido por sua paciência, sua humildade, sua compaixão. Existe uma história famosa sobre ele. Um gentio veio até Hillel e disse que se converteria ao judaísmo se Hillel conseguisse ensinar toda a Torá enquanto ele ficasse em pé sobre um pé só. E você sabe o que Hillel respondeu? Ele disse: não faça ao próximo o que não quer que façam contigo. Esse é o princípio fundamental. O resto é comentário. Agora vai e estude. Shammai, por outro lado, era rigoroso, exigente, inflexível. Quando o mesmo gentio foi até Shammai com a mesma provocação, Shammai simplesmente o expulsou com uma vara de medir. Dois homens. Duas personalidades completamente opostas. E dois sistemas de interpretação da lei judaica que frequentemente entravam em conflito. Ato 2. As escolas e as diferenças. Hillel e Shammai não eram apenas indivíduos. Eles fundaram escolas. Abei Hillel, a casa de Hillel. E Abei Shammai, a casa de Shammai. E essas escolas discordavam sobre quase tudo. Sobre casamento, divórcio, pureza ritual, observância do Shabat, questões jurídicas, questões éticas. Os estudiosos estimam que existem mais de 300 pontos de divergência registrados entre essas duas escolas. 300 pontos de divergência. Pense nisso. 300 questões em que eles olhavam para a mesma escritura, para a mesma tradição, e chegavam a conclusões completamente opostas. E aqui está o que é fascinante: a tradição judaica preservou ambas as opiniões. Ambas foram registradas. Ambas foram estudadas. Ambas foram respeitadas. No Talmud, que é o grande compêndio de discussões rabínicas, você encontra página após página de debates entre essas duas escolas. E a estrutura é sempre a mesma. A escola de Hillel diz isso, a escola de Shammai diz aquilo. E então vem a análise, os argumentos, as contra-argumentações. Mas nunca, nunca há desrespeito. Nunca há ataques pessoais. Nunca há tentativa de silenciar o outro lado. Ato 3. A decisão do céu. Agora vem a parte mais incrível dessa história. Durante anos, as duas escolas debateram. E, eventualmente, surgiu a pergunta inevitável: qual delas está certa? E existe uma passagem no Talmud que registra esse momento. Diz assim: durante 3 anos, a escola de Hillel e a escola de Shammai debateram. Esta dizia: a lei segue nossa opinião. E aquela dizia: a lei segue nossa opinião. E então uma voz celestial ecoou e disse: estas e aquelas são palavras do Deus vivo. Mas a lei segue a escola de Hillel. Pare e absorva isso. Ambas são palavras do Deus vivo. Ambas têm valor. Ambas contêm verdade. Mas por razões práticas, seguimos uma delas. E aqui vem a pergunta óbvia: se ambas estavam certas, por que a lei seguiu Hillel e não Shammai? A resposta está na próxima linha do texto. Porque os membros da escola de Hillel eram gentis e humildes. Eles estudavam suas próprias opiniões e as opiniões da escola de Shammai. E não apenas estudavam, mas ensinavam as opiniões de Shammai antes de ensinar as suas próprias. Você entendeu isso? A escola de Hillel venceu não porque seus argumentos eram melhores, não porque sua lógica era superior, mas porque eles respeitavam seus oponentes.
Porque eles estudavam profundamente os argumentos contrários. Porque eles ensinavam a outra perspectiva antes de apresentar a própria. Ato 4. O princípio do respeito. Isso nos leva a uma lição revolucionária sobre respeito que nossa sociedade desesperadamente precisa reaprender. Respeito não é concordância. Você não precisa concordar com alguém para respeitá-lo. A escola de Léo não concordava com a escola de Shammai. Eles discordavam em praticamente tudo. Mas eles respeitavam. Respeito é o reconhecimento de que a pessoa do outro lado não é estúpida, má ou mal-intencionada simplesmente porque pensa diferente de você. É o reconhecimento de que pessoas inteligentes, bem-intencionadas e sinceras podem chegar a conclusões diferentes a partir dos mesmos dados. E mais do que isso, respeito é a disposição de realmente entender o argumento do outro. Não para refutá-lo, mas para aprender com ele. Não para encontrar falhas, mas para encontrar verdade. A escola de Léo ensinava as opiniões de Shammai antes das suas próprias. Isso significa que eles conheciam os argumentos de Shammai tão bem quanto seus próprios. Possivelmente melhor. Quando foi a última vez que você fez isso? Quando foi a última vez que você realmente estudou, com profundidade e honestidade, a perspectiva de alguém que discorda de você? Não estou falando de assistir a vídeos que ridicularizam o outro lado. Não estou falando de ler manchetes sensacionalistas. Estou falando de realmente mergulhar no melhor argumento que o outro lado tem a oferecer. Ato 5. A aplicação moderna. Agora você pode estar pensando, isso é bonito, mas é idealista. Não funciona no mundo real. Não funciona na era das redes sociais, da polarização política, das fake news. E eu te digo, é exatamente por isso que funciona. É exatamente porque vivemos em uma era de extremos que precisamos desesperadamente desse princípio. Pense em qualquer debate acalorado da nossa época. Política, religião, questões sociais, economia. O padrão é sempre o mesmo, dois lados gritando, ninguém ouvindo. Cada lado caricaturando o outro. Cada lado assumindo o pior sobre as intenções do outro. E o resultado? Nada muda. Ninguém aprende. Ninguém cresce. Apenas reforçamos nossas próprias bolhas e aumentamos o fosso entre nós e aqueles que pensam diferente. E Léo e Shammai nos mostram outro caminho. Um caminho onde você pode discordar ferozmente e ainda assim respeitar profundamente. Um caminho onde você pode lutar por suas convicções sem demonizar quem luta por outras. Mas isso requer algo raro: humildade intelectual. A humildade de reconhecer que você pode estar errado. Que sua perspectiva é limitada. Que você não tem o monopólio da verdade. A voz celestial disse: estas e aquelas são palavras do Deus vivo. Isso significa que até mesmo em desacordo, há verdade em ambos os lados. Há algo a ser aprendido com quem discorda de você. Ato 6. As 3 lições práticas. Então, o que você pode fazer hoje, agora, para aplicar essa lição milenar na sua vida? Primeira lição. Aprenda a descrever a posição do seu oponente de uma forma que ele reconheceria e aprovaria. Antes de criticar, antes de debater, certifique-se de que você realmente entende.